Então vamos ver aqui, será que o Vasco tem chance de rebaixar ainda, mesmo com 45 pontos? Vou fazer aqui o pior cenário possível. Todo mundo ganha e a gente perde todas, para a gente ver quais são as possibilidades da gente perder, tá? Deixa eu ver primeiro se tem algum jogo atrasado aqui. Ó, porque de vez em quando a gente faz a simulação aqui, tem jogo atrasado. Ó, aqui, ó. Tem esse jogo aqui. Só que eu acho que trocaram, né? O jogo aqui não tem a opção. Vamos ver ali. Então vamos lá aqui. Cara, cadê o simulador, velho? Eu cliquei no simulador. Aqui. Vamos lá. 36ª. Aqui, ó. 34ª rodada. Bragantino e Vitória. Aqui eu vou colocar que o Vitória ganha. 1-0. E Atlético Mineiro e Palmeiras. Essa rodada aqui ela foi trocada, tá, gente? Então, ela vai acontecer hoje. Tá aqui na 34ª rodada, mas acho que trocaram os jogos. E vamos colocar aqui que o Atlético Mineiro perde também. Tá. Vamos lá. Com isso o Vasco que segue em 11º. Agora vamos lá para os jogos que nos interessam. Vou colocar que o Fortaleza vai ganhar do Corinthians. É o pior cenário, então vamos fazer assim. Fortaleza ganha do Corinthians. O São Paulo ganha do Inter. O Inter ganha do São Paulo. Vamos colocar também que o Ceará ganha do Flamengo. Então, lembrando, não é o que vai acontecer, que eu tô falando assim, é o cenário desesperador. Aí aqui já ficou 0-0, né? Palmeiras e Vitória. Juventude e Santos. Aí vai dar o Santos. Bahia e Sport. Que eu vou colocar Bahia, mas não vai influenciar muito aqui no nosso negócio. Cruzeiro e Botafogo, vou colocar Cruzeiro. E não vai influenciar. Aí pronto. Ó, última rodada. Mesmo com todo mundo ganhando, deixa eu ver aqui na 24ª, Vitória ganhando. A gente continua em 12º. Então agora vamos para a última rodada. Fluminense ganha do Bahia. Corinthians ganha do Juventude em casa. Mirassol ganha do Flamengo. Vai ganhar do Flamengo. Aí aqui, ó, esse aqui é um jogo chave, ó. Vamos colocar que o Inter ganha para fazer um teste. Inter ganha do Bragantino na casa do Inter. Ó, o Vasco continua ali. Aí vamos colocar que o Ceará também ganha do Palmeiras. Tá todo mundo ganhando. O Fortaleza ganha do Botafogo. O Santos ganha do Cruzeiro. Aí aqui, Vasco. O Vasco perde do Atlético Mineiro. O Vitória ganha do São Paulo. E o Sport ganha do Grêmio. Ó, nesse cenário aqui, o Vasco cai. Só que aí, por exemplo, um empate aqui. Não, um empate aqui o Vasco cai também. Então, assim, o Vasco tem que fazer. Lógico que aqui não é. Eles não vão ganhar tudo. Por exemplo, o empate aqui, eu acho que não, nem assim, ó. Agora aqui, ó. 1-1. Aí já o Vasco não cai, o Atlético Mineiro cai no lugar do Vasco. Se o Atlético Mineiro perder, né? Deixa eu ver aqui. O que eu coloquei lá. Se o Atlético Mineiro perder, Palmeiras. Aí agora, se o Atlético Mineiro ganha aqui, vamos ver. E empata lá, e o Vasco escapa. Se o Atlético Mineiro ganha. Aí, vamos ver aqui lá na última. Aí nesse cenário, se o Vasco perde, de qualquer forma cai, né? Aí o Vasco tem que empatar. Tem que empatar pra não cair. E o Atlético Mineiro vai lá pra nono. Agora, vamos voltar lá. Se o Atlético Mineiro perde aqui. Aí mesmo com empate, ele rebaixa, ó, com essa configuração. Mesmo com empate. Agora, vamos ver aqui. Se o Inter ganha do Bragantino, aí o Bragantino cai e o Atlético Mineiro também cai. Olha pra você ver a combinação aqui, ó. Ah, e tem aqui, por exemplo. Aí se o Palmeiras ganha, o Ceará é muito difícil o Ceará cair, ó.
Muito difícil o Ceará cair. É uma combinação difícil, ó. Vamos deixar aqui o Ceará ganhando. Vitória ganhando do São Paulo. Santos ganhando do Cruzeiro. Fortaleza ganhando do Botafogo. O Fortaleza escapa, né? Com 46. E aí vou colocar aqui o Vasco perdendo. Nesse cenário aqui o Vasco cai, ó. Nesse cenário aqui o Vasco cai. Então tem muita chance. É uma possibilidade remota. É difícil isso aqui acontecer. Apesar que eu não acho nem tão difícil. Agora, se aqui tem um empate, aí o Internacional cai. Tá vendo? Então, vamos fazer o cenário que hoje o Internacional perde. O Internacional perdeu e na próxima ele ganha. Mesmo assim ele cai e ele leva o Bragantino junto. Aí agora, se o Bragantino ganha aqui, aí o Vasco cai. Aí o Vasco cai. Tá vendo? Então assim, tem muita possibilidade. É difícil? Não sei. Se tratando de Vasco, eu acho que aí só que assim, aí se o Fortaleza empata aqui também, ó, se fica 1-1, aí o Fortaleza cai. Fortaleza tem que ganhar as duas. Agora, vamos fazer o cenário. O Vasco não ganha nenhuma, deixa aqui o Vasco perdendo. Não ganha nenhuma de qualquer forma. Mas algum desses times aqui perca hoje, ó. O Inter perdendo hoje, praticamente ele tá rebaixado. É muito difícil ele escapar. Se ele perde hoje, ele salva o Vasco. Agora, deixa eu ver aqui o Bragantino. Cadê o jogo do Bragantino? Se o Bragantino ganha do Vitória hoje, se o Bragantino ganha do Vitória, aí o Vasco escapa mesmo perdendo as duas, ó. Deixa eu ver aqui. O Bragantino ganha do Vitória. Aí eu vou colocar aqui que o Inter ganha, quer ver? O Inter ganha. E o Vitória, ganha na última, cadê? Mesmo assim o Vasco escapa, ó, tá vendo? Então assim, as possibilidades são poucas. Deixa eu ver mais possibilidades aqui. Vou botar aqui pra 34ª. Esse jogo aqui é muito importante hoje, ó. Deixa eu colocar aqui que o Atlético Mineiro ganha esse e ganha do Vasco, né? Aí vamos colocar aqui que o Vitória ganha esse. Vitória ganha esse, 1-0. E aí vamos voltar lá. Peraí. Vamos voltar lá, vamos ver os resultados que influenciam aqui. Fortaleza ganha do Corinthians, eu acho que vai ganhar do Corinthians. Corinthians parece que vai com reserva. Aí o Inter ganha do São Paulo, Ceará ganha. Agora tem o seguinte, e se o Ceará, se o Flamengo ganha do Ceará, aí eu acho que já joga o Ceará. Quer ver? Vamos colocar aqui. E o Ceará pega o Palmeiras. Vamos colocar se o Ceará também perde as duas, né? Se perde as duas, aí o Ceará cai. Entendeu? Então, assim, tem vários. Eu coloquei aquele cenário que o Vasco cai, todo mundo ganha e o Vasco não ganha nenhuma. Agora, por exemplo, vamos colocar também que o Atlético Mineiro não ganha do Palmeiras. Vamos colocar aqui. Vamos voltar aqui na 34ª rodada. Vamos colocar que o Atlético Mineiro perde no Palmeiras. O Atlético Mineiro perde do Palmeiras, o Vitória ganha do Bragantino. Beleza. Vamos ver aqui. Aí o que a gente muda aqui? Ceará tá perdendo. Fortaleza ganhando. Santos tá ganhando do Juventude. Cruzeiro ganhando. Tá. Aí vamos deixar isso aqui mesmo. Aí nesse cenário aqui, ó. Deixa o Vasco perdendo aqui. Quero fazer o cenário com o Vasco perdendo as duas. Nesse cenário. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui esses dois empatam. Aí pode ter um leve risco do Atlético Mineiro, dependendo da combinação de resultado. Quer ver? Vitória tá ganhando. Aqui ó. Aí se o Bragantino ganha do Inter. Não, ele escapa. E o Inter não rebaixa. Porque aqui eu coloquei. Aí aqui o Fortaleza tem que estar ganhando. Fortaleza tá ganhando.
Aí o Inter tá perdendo do Bragantino. Mas vamos colocar que o Inter tá ganhando. Aí o Bragantino cai. Então, esse jogo aqui, ó, Inter e Bragantino, se o Bragantino não ganha do Vitória, o Bragantino não ganha do Vitória hoje, o Bragantino pode entrar na roda. Então o Bragantino tem que ganhar. Porque tem uma leve possibilidade também do Bragantino entrar na zona de rebaixamento. Eu acho que o Vitória ganha do São Paulo. São Paulo é um time morto. Aí, vou colocando, o Inter tá ganhando, o Fortaleza tá ganhando. Agora, por exemplo, um empate aqui, ó. Empatou. E o Vasco, vamos pôr, perdendo. Vou deixar com todos que o Vasco perdendo. Ó, um empate do Fortaleza com o Corinthians praticamente rebaixa o Fortaleza mesmo ganhando na última. Ó. Cadê aqui o Fortaleza? Aí, mesmo ganhando do Botafogo lá no Newton Santos, ele praticamente rebaixa o Fortaleza se ele não ganhar hoje. Mas eu acho que vai ganhar. Isso que eu vou deixar como vitória. Deixa eu ver aqui o que a gente pode mudar aqui. Fazer mais cenários. Se o Bragantino ganha hoje do Vitória, se o Bragantino ganha, o Vitória cai, salva o Vasco. Ó. Agora, deixa eu ver aqui. 2-1. É. É muito difícil o Vasco rebaixar, galera. Muito difícil. Vamos colocar aqui 3-2. Tá. O Santos ganhando as duas. O Santos ganhando as duas. Deixa eu ver aqui. Agora, se o Santos empata com o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro não vai. Não sei, né? Eu não vi se o Cruzeiro vai com o time reserva. Agora, se o Santos empata com o Cruzeiro, aí o Santos cai, ó. Mesmo ganhando. Então o Santos tem que ganhar as duas pra escapar. Deixa aqui. Qual que é o cenário que o Vasco cai? Deixa eu relembrar aqui. O Ceará, galera, também não pode perder hoje, viu? E o Ceará pega o Palmeiras na última, né? Deixa eu colocar o Ceará ganhando aqui pra bagunçar mais ainda esse trem. O Ceará ganha do Palmeiras na última. Perde do Flamengo hoje. Aí ele escapa, porque ele vai pra 46. Aí ele joga o Vasco lá. Aí ele joga o Vasco. Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui tem grande chance de acontecer, viu, galera? O Fortaleza ganhar do Corinthians. O Inter ganhar do São Paulo. O Santos vai ganhar do Juventude. Cruzeiro, Botafogo. Que não influencia. Aí agora aqui, ó. E aí se empata. Deixa eu ver se muda. Não, aí não muda não. Talvez aqui também não. Um pouquinho, 4-3. Isso aqui aí vamos colocar se o Vasco empata aqui com. Aí se o Vasco empata com o Atlético Mineiro, ó, se salva. Vai ser. Fiz várias possibilidades, até bagunçou, até ficou meio esquisito, né? Não sei se vocês conseguiram entender, mas vai ser muito difícil. Tem uma leve chance, sim. Só que assim, se o Vasco empatar, praticamente escapa também. Ontem, se tivesse empatado, tava tranquilo, mas porque os caras não conseguem fazer o básico, velho. Ontem, se tivesse jogado pelo empate, se livrava de rebaixamento. O Diniz acho que tinha que ter entendido isso e ido pelo empate mesmo. Agora, vamos colocar aqui para escapar perdendo as duas. Escapar perdendo as duas. Aí a gente tem que voltar aqui. Aí aqui, ó. Se o Inter perde hoje, o Vasco escapa perdendo as duas. Mesmo o Inter ganhando a última aqui, ó. E o Bragantino tá ganhando? Tá. O Bragantino tá perdendo do Vitória. Aí vamos colocar aqui o Bragantino ganhando do Vitória. Aí o Vitória cai no lugar do Vasco, entendeu? Então, assim, o Vasco pode se livrar hoje. Pode se livrar hoje. Ah, tem uma possibilidade também do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também tem chance de cair, ó. Vamos colocar que ele não ganha do Vasco aqui, na última.
Deixa eu ver. Não, só tem chance ele perder as duas também. É muito difícil também o Atlético Mineiro cair, ó. O Bragantino, se ele não ganhar hoje, vamos colocar que o Bragantino perde aqui. Se o Bragantino não ganhar hoje, ele tem grande chance de cair também, ó, porque ele vai para a última rodada com muita chance de cair. Quer ver? É, mas aqui ele tá. Aí o Atlético Mineiro entra no lugar, ó. Só que aí o Atlético Mineiro empatar, aí cai o Bragantino, se ele perder lá. E se o. E se o Bragantino ganha, ó, do Inter, aí o Inter cai. E cai o Atlético Mineiro junto, hein? Carai. Então, assim. Aí eu tô colocando que o Ceará ganha também do Palmeiras, mas se o Ceará perde, aí cai também o Ceará. Olha, você vê o tanto de possibilidade que tem. E vamos colocar, aí se o Vitória empata com o São Paulo na última, também não cai não, o Vitória, ó. Cara, tem um cenário de possibilidades aqui. Aí tem também aqui, ó, se empata o Fortaleza. Uma vitória ou um empate pode salvar o Fortaleza. Então, assim, cenário devastador pro Vasco, devastador mesmo. O Vasco é perder as duas e todo mundo ganhar. Aquele cenário que a gente colocou lá. Aí é devastador. Aqui o Vasco escapa na Bacia das Almas, ó. Mas aí se o Fortaleza ganha, o Vasco cai. E aí nesse caso, só que aí, nesse caso aqui, se o Inter ganha do Bragantino, é o Bragantino cai no nosso lugar. Tá vendo? Então assim, eu não sei o que tem que torcer hoje não, vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que tem que torcer pro Bragantino ganhar. Tem que torcer pro Bragantino ganhar. Pro Bragantino ganhar. Ó. E na última ele pode perder, que ele não cai, ó. Ele vai lá pra décima. Na última ele pode perder. Porque se ele ganhar, o Vitória. Deixa eu ver aqui. O Vitória só chega a 45 e não passa o Vasco. Então é torcer hoje pro Bragantino ganhar do Vitória. E também, eu acho que um resultado que pode salvar o Vasco hoje praticamente é esse aqui, ó. Se o Inter não ganhar, mesmo ganhando na última, o Inter praticamente não escapa. Isso com o Ceará ganhando. Se o Ceará não ganha, o Ceará não ganha do Palmeiras, ele rebaixou também. Então tá muito indefinido. Tomara que a gente já consiga se livrar disso hoje, para a próxima rodada a gente poder ir para a Copa do Brasil tranquilo, né? Valeu, desculpa se ficou meio confuso, mas é que é muita conta, é muita coisa. E tentei fazer vários cenários aqui, acabou que ficou meio embolado, mas quem entende, acho que entendeu. É isso aí, tamo junto, valeu.